Boa noite, igreja. Boa noite aos irmãos que nos assistem em casa, através dos seus aplicativos, das redes sociais. Que Deus abençoe grandemente a nós todos nessa noite. E que a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração, e que eu creio que Deus irá falar através da minha vida, possa também alcançar o coração de cada um dos presentes e aqueles também que nos assistem de casa. Hoje nós vamos bater um papo, refletir sobre conquistas, vitórias, Todos nós temos visto muito aí nesse período aí de pandemia, nesse ano de 2020, muitas pessoas passando por muitas lutas, muitas dificuldades, mas nós também temos visto muitas pessoas alcançando grandes vitórias, E grandes conquistas, grandes vitórias, nós precisamos passar sempre por um processo. Ninguém chega ao topo, ninguém chega a uma vitória sem antes passar por um processo, Tudo na nossa vida tem um processo. Nós já nascemos, nós crescemos aprendendo, Os nossos pais sempre nos ensinaram, os nossos tutores, que tudo tem o seu custo. E nós precisamos passar por alguns obstáculos, Subir um degrau de cada vez, até nós alcançarmos aquilo que nós almejamos, se assim for da vontade de Deus. E aí eu vou tentar, em poucos minutos, conversar com os irmãos a respeito disso. E peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 3. Eu gosto muito, eu em particular, eu gosto muito do livro de Josué, Josué passou por grandes lutas, mas também alcançou grandes vitórias. Eu peço que a igreja, abra suas Bíblias aí, Josué, capítulo 3. Eu irei ler todo o capítulo, de 1 a 17. E peço que os irmãos acompanhem somente. Podemos ler? A palavra de Deus em Josué, capítulo 3, versículo 1 diz assim: a passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passasse. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais a caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto, e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto, e foram andando adiante do povo. O Senhor disse a Josué: este dia começarei a entregar-se-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conheceis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, e os heteus, os heveus, e os ferizeus, e os gigazeus,
e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor, de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Prepararam-se as águas que vinham de cima. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levaram a arca do concerto do Senhor pararam firme em seco, no meio do Jordão, e todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém. Irmãos, aqui o povo, Deus... Alexandre, eu acho que está sem retorno aqui, dá uma ajuda aí. Mas, para nós alcançarmos, aqui, Deus dá orientação a Josué, de que ele irá abençoar o povo de Israel, mas ele dá as orientações, o passo a passo de como o povo iria chegar àquela vitória, como o povo conseguiria chegar ao seu objetivo, que era atravessar o Rio Jordão. E como é na nossa vida hoje, os mais jovens aí, os que gostam de tecnologia, Joelson, Gabriel, os mais jovens, hoje é tudo através de quê? Da tecnologia. Hoje nós temos aí o GPS, que nos leva a lugares até que nós não conhecemos. A pessoa fala assim, vai lá na rua Quiririm. Aí a gente fala assim, eu nunca ouvi falar o nome dessa rua. Vai lá no Google, coloca Rua Quiririm, o número, e aí vai te dar toda a rota. Se é de ônibus, se é de bicicleta, se é de moto, se é de carro, vai te dar todos os caminhos para você chegar no seu destino. E Deus usou Josué como GPS para o povo. Deus falou para Josué, vou abençoar o meu povo, mas o meu povo precisa saber o caminho, o meu povo precisa vencer algumas etapas, o meu povo precisa passar por fazer algumas coisas. E hoje, Deus ainda assim nos quer abençoar. Deus quer, segundo a vontade dele, Ele quer que nós alcancemos algumas dos nossos sonhos. Todos nós sonhamos em conquistar algo. Seja um par de chinelo novo, seja o som acho que não está bom não, hein? Seja um carro novo, seja uma casa nova, seja aquele trabalho final da faculdade, Muitos jovens estudam 4 anos e quando chega no final do curso tem que fazer a TCC. E aí essa tal de TCC trava o jovem de uma tal maneira que às vezes ele fica impedido de alcançar o objetivo, que é a formatura. E quem pode nos ajudar nesses percursos? Deus. Nós precisamos colocar esses nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos nas mãos de Deus, para que Deus
entre conosco, se assim for da vontade dele. E aí Deus, nós devemos buscar a vida de qualidade na presença do Senhor, para que Deus vá nos mostrando, degrau a degrau. Só que nós, os homens, alguns, gostam de subir escada de 12 em 12 degraus, de 5 em 5 degraus, para chegar no topo o quê? Mais rápido. E quando chega no topo faz igual aquele filme do Rocky Balboa, né? Comemora, cheguei primeiro. Mas nem sempre o chegar primeiro no topo ou no seu objetivo é sinal de que foi vencedor. Porque às vezes chega-se ao final pegando alguns atalhos, fazendo algo que não vem do coração de Deus, que não está dentro daquilo que Deus traçou na nossa vida. Só que se nós chegarmos lá sem seguir o passo a passo de Deus, o GPS de Deus, que é a Bíblia, nós não vamos chegar lá bem. Nós não vamos ter o gosto da vitória, o da conquista 100%. Por quê? A vitória, nós costumamos dizer o quê? Que a vitória é nossa em nome de Jesus. Se a vitória é nossa em nome de Jesus, nós devemos seguir as orientações de Jesus, né? Quando a gente começa a andar, os nossos pais começam a ensinar, né? Anda assim, escora na parede, né? A gente começa a estudar, a gente fica doido para os nossos pais falarem o quê? Pode ir para a escola sozinho. Aí o pai vai no portão e a mãe fala, olha, atravessa a calçada aqui, vai até lá. E assim vai a vida toda. Quando nós arrumamos o primeiro emprego, chega lá, tem as normas da empresa. No serviço militar, tem as normas do serviço militar. E assim em toda a nossa vida. Nossa vida, ela é feita de regras. De regras. Só que a regra do mundo nem sempre é a nossa regra de conduta. Nós nos adaptamos à regra para alcançarmos os nossos objetivos no trabalho. Nós precisamos nos adaptarmos à regra do trabalho, para que nós possamos nos manter o quê? Empregado, desde que não fira, que não vá contra nenhuma lei dos homens, nenhuma lei de Deus. Aí a gente vai, às vezes a gente até discorda de alguma coisa na empresa, né? Nós temos aqui o Juscelio e o Alcir, militares das Forças Armadas aí. Quantas vezes ele já não deve ter se confrontado lá com ordens absurdas e falar assim, ordens absurdas não se devem cumprir, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. E vamos em frente. Para quê? Para eles poderem alcançarem os objetivos dele. Porque nós, os homens, nós também temos um defeito muito grave. Se nós damos uma direção, se nós damos uma orientação, se nós estivermos num posto e essa orientação não for seguida, nós ficamos com o nosso orgulho o quê? Ferido. E muitas vezes usam do seu posto para prejudicar o próximo. Mas só que na palavra de Deus não tem isso. A palavra de Deus ela é clara, transparente. Deus não precisa prejudicar ninguém. Deus, muito pelo contrário, Ele só quer nos abençoar. Então, para nós chegarmos a algum lugar, de alguma conquista, de alguma vitória, nós precisamos caminhar. E foi isso que Deus deu para Josué. Uma reta, algumas diretrizes, né? E Deus, nesse caminho, Ele fala para Josué, né? Todo o livro de Josué foi um homem de grandes batalhas. E Deus sempre falou para Josué, tenha bom ânimo, que eu sou contigo. E todas as vezes que o Josué fez de acordo com a vontade de Deus, Josué e o povo de Israel foi vitorioso. Porque Josué não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Josué não tinha pressa de chegar, de conquistar. Ele entendeu que para ele conquistar, ele tinha que estar com Deus, tinha que fazer de acordo com a vontade de Deus. Uma vez eles fizeram precipitadamente, perderam. E muitos vão falar assim, mas Josué vacilou. Não, nós os seres humanos, nós somos assim. Às vezes a gente se empolga e toma a frente. A gente não espera o tempo de Deus para realizar, para fazer. Se Deus falar amanhã de manhã,
nós queremos fazer durante a noite. E nós precisamos entender esse atalho de Deus, né? E se nós estivermos buscando a vontade de Deus, Deus irá realizar. Nós iremos comemorar, nós iremos desfrutar com mais alegria, né? Nós no esporte, né? A gente costuma falar assim, né? Essa vitória teve um sabor diferente. E às vezes a pessoa fala assim, por que teve um sabor diferente? Porque foi contra um adversário, né? Falando no esporte, foi contra um adversário que às vezes nós desejávamos muito vencer aquele adversário. Talvez porque nós já tivéssemos tido uma derrota anterior, né? No Brasil, né? Falando de futebol, o brasileiro que gosta de futebol fica louco para ver se o Brasil ganha de 7-1 da Alemanha de novo, da seleção da Alemanha. Pode ganhar de 10-1, de 50-0, que não vai apagar os 7-1. Mas aí, se isso acontecer, o brasileiro vai falar assim, ô vitória, essa daí teve um sabor especial. E o sabor especial da nossa vitória, nós os cristãos, qual é? É vitória em nome de Cristo Jesus. E nós precisamos saber que todas Deus tem para cada um de nós, as nossas vitórias guardadas. Deus tem as nossas bênçãos guardadas. Nós costumamos dizer que o que é nosso está guardado. Aí nós precisamos entender as diretrizes de Deus. Precisamos pegar o GPS de Deus e começar a estudar o GPS de Deus, para ver como é que a gente vai conseguir caminhar no caminho certo para nós alcançarmos a nossa vitória. Aqueles que buscam grandes coisas, quando nós falamos de grandes coisas, de grandes vitórias, nós normalmente nós pensamos o quê? Coisas materiais, coisas palpáveis. É pecado? Não, não é pecado nenhum. É bênção. Mas muitas das vezes, as maiores vitórias vêm no campo espiritual, no campo familiar e na saúde. Nós podemos ter o bem que tivermos, ganharmos o dinheiro que ganharmos, mas se nós não tivermos uma família sólida, uma família em paz e harmonia, o dinheiro não vai causar essa paz e essa harmonia. Se nós podemos ter a quantidade de dinheiro que for, está provado aí. Um dos donos do Santander morreu de Covid-19. O dinheiro dele não foi capaz de curar ele da Covid-19. Então, e no campo espiritual, dinheiro nenhum compra as bênçãos de Deus. Não é as nossas ofertas. É bom ofertar, é bom dizimar, mas não é o valor das nossas ofertas, não é o valor dos nossos dízimos que vai dizer ou falar para Deus, que vai nos colocar na fila das conquistas. Tudo vem no tempo de Deus, de acordo com a vontade dEle, de acordo com o nosso andar também com Deus. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, é maravilhoso, mas Deus também é justiça. Então nós precisamos buscar uma vida de qualidade sempre na presença do Senhor, colocar nossos sonhos, nossos planos nas mãos de Deus e entender e pedir, Senhor, faça de acordo com sua vontade, Temos dificuldade, sim. Nós estamos aí agora na nossa congregação, temos aí diversos casos de quê? De irmãos Covid-19. Por quê? Se fosse outros, podia falar, está em pecado? Não. É um vírus que pode pegar qualquer um de nós. Mas a igreja tem se colocado diante do Senhor, orando, intercedendo por essas vidas. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem dado a cura, tem dado a direção. Irmãos, não tem desanimado na fé por causa da Covid-19. Por quê? Porque a igreja
né, tem seguido a orientação de Deus, a igreja tem seguido a orientação do nosso pastor Alexandre Carone. Eu creio que a igreja está orando todos os dias, a igreja está fazendo a leitura bíblica todos os dias, e Deus vai cuidando, Deus vai abençoando, porque nós não estamos saindo daquilo que Ele preparou para nós, para as nossas vitórias, para as nossas conquistas. Hoje, penso eu que uma das maiores conquistas é passar pela Covid-19, sair sem sequela, sair bem, porque temos tido um número muito alto de falecimento, um número muito alto de pessoas com sequelas, um número muito alto de pessoas que ficam 40, 50, 60 dias internados. Então, hoje, uma das maiores vitórias, penso eu, que nós podemos receber é não passar pela Covid-19. E se passarmos, que seja de acordo com a vontade de Deus, no tempo dele e do jeito que ele tem operado aí na vida dos irmãos. Leve e rápida, para que nós possamos entender, né? Então, vamos lá, no versículo 5 e 6, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto, e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto, e foram andando adiante do povo. Olha a orientação de Josué: santificai-vos, santificai-vos. Não vamos nos apresentar de qualquer maneira diante de Deus. Não devemos nos apresentar de qualquer maneira diante de Deus. Vamos lutar contra a fraqueza das nossas carnes. Vamos procurar nos apresentar da melhor maneira diante de Deus. Para quê? Que se o povo não ouvisse, não obedecesse o que o Josué falou, iam chegar na beira lá do Rio Jordão, o que ia acontecer? As águas não parariam para eles atravessarem. Se algum dos irmãos lá de Israel falasse assim: eles vão sair amanhã de manhã, eu vou sair de noite, porque de noite está mais fresquinho, e vou atravessar o Jordão de noite. As águas do Jordão de noite estão mais mansas. Talvez mergulharam lá na água e ficaram pelo meio do caminho. Por quê? Porque não fizeram etapa que tinha que ser feito: se santificar primeiro, se preparar. Eles quiseram o quê? Vou chegar do outro lado primeiro. Quando eles apontarem lá do outro lado, eu já estou lá do outro lado sentado falando para eles: ó, pode vir que é molezinha. Talvez não teriam chegado. Então nós precisamos obedecer as orientações de Deus, as orientações de nossos líderes, pastor Alexandre, diáconos, né? Para que nós possamos ir calgando, caminhando passo a passo, para que nós possamos alcançar as maravilhas de Deus, que Deus tem separado para a nossa vida, né? E nesse caminhar, nós temos um inimigo que muitos acham que não é, mas ele é muito poderoso. Nós temos um degrau que ele parece ser muito alto, um degrau diferenciado dos outros nessa escalada, que é o degrau do pecado. É um degrau difícil de nós vencermos, de nós passarmos, de nós superá-lo. Por quê? Porque o pecado, como já dissemos muitas vezes, ele é bom para a carne. E aí, muitas das vezes, nós deixamos nos levar pelo pecado, para satisfazer as vontades da nossa carne. E quando nós nos deixamos levar pelo pecado, a nossa caminhada vai ficar mais difícil. A escada vai se tornar mais longa. A escada vai ficar mais íngreme. O caminho mais tortuoso. Vai ter mais pedra nos nossos caminhos. Nós vamos sofrer um bocado para alcançar os nossos objetivos. Mas por quê? Porque nós fugimos dos caminhos do Senhor, dos objetivos do Senhor para a nossa vida.
Muitas das vezes, o pecado nos aponta para um caminho mais fácil, mais rápido. Um caminho mais rápido. Vai por aqui, que é mais rápido. Quem é da minha época aí, né? Tinha aquele filme do Papa, aquele desenho do Papaléguas, né? Que o Papaléguas queria sempre o caminho mais rápido. E ele sempre chegava por último. Sofria as consequências daquele caminho mais curto. E assim também é nas nossas vidas. O inimigo aí vai apontar caminhos mais curtos, vai tirar da escadaria de pedra, de terra e vai te colocar em uma escada rolante, vai te tirar de uma caminhada a pé, vai te apresentar um veículo para você chegar mais rápido, vai colocar pessoas para te oferecerem facilidades para você chegar ao seu objetivo mais rápido. Mas aí nós precisamos estar ligados em Deus. Nós precisamos estar ligados naquilo, como o povo foi com Josué, naquilo que o nosso líder nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que nós possamos fazer assim, opa, na rota que Deus traçou para mim, no GPS de Deus, não está dizendo que ia ter esse percurso aí, não. Não está. Tem acho que esse ano não teve, rally. É uma competição esportiva de veículos e motos, carros e motos. E aí, cada piloto, aqui no Brasil é o do sertão. Cada piloto tem o seu companheiro que ele fala que é esqueci o nome que se dá, é como se fosse o GPS, ele vai traçando a rota. E muitos pilotos se perdem. A competição dá a rota por escrito, e o cara que está lendo o mapa lá, ele se engana. E a estrada é sinalizada. E aí ele entra em uma estrada errada, só que depois, tipo, de 1 hora ele andando em uma estrada, ele vê que ele não passou ninguém, e que não tem ninguém na frente dele e ninguém na traseira dele. E aí ele vê que ele saiu do caminho. Aí você vê a dificuldade. Quantos já não passaram por ele na rota certa? Ele tem que retomar a rota certa. Olha o que a facilidade às vezes faz. O diabo às vezes não oferece. Ele faz com que nós não enxerguemos o caminho correto, que a gente saia por um atalho. E nesse atalho nós vamos nos afastar muito do povo de Deus. Imagine quem saiu da rota que o Josué traçou. De repente não conseguiu atravessar o Rio Jordão, porque quando chegou, o povo já tinha feito o quê? Já tinha atravessado, já tinha alcançado os objetivos. E o Rio Jordão já tinha voltado ao normal. Por quê? Porque saiu da rota. Uma ocasião, lembrei agora, o pastor Wagner mora no Itaiangá. Alguns hoje já são jovens, vão lembrar disso. E aqui no Rio tem um local chamado Pedra da Gávea, uma pedra que parece um rosto, muito bonito. E de onde o pastor Wagner mora, tem uma trilha que dá para chegar nessa Pedra da Gávea. Pastor Wagner, pastor Alexandre, eu acho, Márcio, juntou os embaixadores do rei, toda aquela garotada, vão fazer a trilha da Pedra da Gávea. Preparou tudo, pastor Wagner arrumou o guia para conduzir e foram para a Pedra da Gávea. A garotada estava como? Feliz da vida. Vou subir a Pedra da Gávea. Foram muito bem. Subiram a Pedra da Gávea. Eu tinha um compromisso com a Denise, não fui para a caminhada. Enquanto eles foram caminhar, eu fui com um compromisso com a Denise. Quando eu voltei do compromisso, estava o responsável meio abalado. Aí eu falei, o que houve? Rapaz, passamos um sufoco. Alguns espertinhos, na hora de descer, fizeram o quê? Se eu subisse, eu sei descer. E na descida, o que aconteceu? Na mata? Se perdeu. Por quê? Porque quiseram chegar na frente. Por obra e misericórdia de Deus fomos encontrados, porque senão teria que acionar até corpo de bombeiro. Tudo por quê? Por causa da nossa vaidade do ser humano, o desejo de chegarmos primeiro, de queremos contar a vitória primeiro. Por que contar uma vitória junto, se eu posso contar sozinho? Tem gente que tem esse pensamento.
Tem pessoas que têm dificuldade de trabalho em grupo, trabalho em equipe. Tem pessoas que têm um ego muito aguçado, uma vaidade lá em cima, mais alto do que o teto dessa igreja, que tudo quer ser o primeiro a dar notícia, quer ser o primeiro a chegar, quer ser o primeiro a conquistar, e muitas das vezes, mesmo estando na casa de Deus, congregando, usam de artifícios para conseguir isso. Só que isso não agrada a Deus. Isso não é vitória, isso é derrota. Tudo que nós fazemos, se por acaso nós fazemos algo que não agrada a Deus, nunca conte como vitória. É sempre derrota. Se não agradou a Deus, não é vitória, é derrota. É interessante, né? Quando criança, às vezes eu chegava para o meu pai, para minha mãe, contava algo assim, muito entusiasmo. Aí meus pais chegavam e falavam assim: não é assim. Isso que você fez não é legal. A maneira correta de fazer é essa. Aí aquilo que era alegria se torna o quê? Tristeza, decepção, porque nós achamos que fizemos algo que ia agradar aos nossos pais. E assim é com Deus. Quando nós chegarmos perante a Deus e falar: poxa, Senhor, eu fiz isso, mas para que eu chegasse a esse objetivo, eu dei uma quebradinha ali, eu dei outra quebradinha aqui, usei dessa artimanha. Aí Deus vai falar assim: meu filho, não valeu, porque a maneira correta de você fazer é do jeito que eu te ensinei. Então o desejo dos nossos corações qual é sempre? Agradar a Deus acima de qualquer coisa. Assim nós devemos ensinar os nossos filhos, ensinar nossos amigos, talvez ensinar pessoas até mais velhas do que nós mesmos, que não tiveram oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos mostrar para eles. Para você conseguir a sua vitória, qual é o primeiro passo? Entregar sua vida a Deus, buscar uma vida de qualidade na presença do Senhor, confiar em Deus. Confiar em Deus, coloque na mão de Deus, coloque e descanse. E Josué ficava em uma situação muito confortável, por quê? Ele recebia as instruções de quem? De Deus. E ele passava as instruções ao povo. E a verdade é essa, né? A instrução é dada. Segue quem quer. Deus é o ser humano, Deus é democrático. Deus criou o livre-arbítrio. Nós seguimos a palavra de Deus, buscamos uma vida de qualidade em Deus por vontade própria. Ninguém consegue obrigar ninguém a andar nos caminhos do Senhor. Ninguém consegue. Eu nunca ouvi um testemunho da pessoa que falava assim: eu estou nos caminhos do Senhor porque meu pai me batia todo domingo para mim ir para a IBD, que meu pai me batia toda quarta-feira, que eu apanhava todos os dias para ler a Bíblia, que eu apanhava todos os dias para orar. Eu nunca ouvi um testemunho desse. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo do Senhor. E quem ajuda nessa obra somos nós, através do nosso testemunho de vida diário. Então nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Que nós possamos, entender o caminho que Deus tem traçado, está traçando na vida de cada um de nós. Que nós possamos entender que o nosso caminho é o nosso caminho. A nossa vitória é a nossa vitória. O que Deus tem reservado para cada um de nós está reservado e guardado. Nós precisamos somente fazer a nossa parte, andar de acordo com os ensinamentos de Deus, na direção de Deus, fazer tudo, como diz lá em 1 Coríntios 14, 40, eu acho, que o pastor sempre nos ensinou, tudo com ordem e decência, honestidade, moralidade. Moralidade. Nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal é moral. Porque a lei
as nossas leis aqui na terra, quem fez foi quem? Foram os homens. E hoje nós vemos aí, no nosso meio aí, uma dificuldade muito grande. Políticos envolvidos em corrupções, e em todos os ramos da nossa vida, todas as áreas, nós temos pessoas corruptas. E aí, às vezes, a gente pergunta assim, por que não é preso? Por que não é isso? Por quê? Porque eles fazem as leis. Eles nunca vão criar lei que vá ser usada contra eles. Moral é aquilo que nós aprendemos através da palavra de Deus, muitas das vezes através dos nossos pais, dos nossos tutores. Eu escuto muito hoje as pessoas reclamarem assim, que falta na grade escolar. O pessoal mais novo aí, da minha época vai entender, moral e cívica. Depois acho que passou a ser o SPB, não era? Muitas pessoas reclamam que falta isso nas escolas. Para quê? Para educar as crianças, para elas terem noção do que é moral, do que é imoral, do que é legal, do que é ilegal. Muitos pais hoje falam que a rua, a vida, é a melhor escola. Engana-se, não é. Não é. Porque na rua, seus filhos podem conhecer uma pessoa de Deus e ser abençoada. Mas seus filhos também podem conhecer uma pessoa do mal e aprender só coisas ruins, coisas ilegais. A melhor escola é a família, é a igreja, é a educação. É nós traçarmos caminho para os nossos filhos, para que eles possam crescer. Dias atrás, o Juscelio trouxe aqui o Guilherme. Eu acho fantástico o Juscelio, a Mônica, a família dele, cara. Eles conseguem inserir o Guilherme, o Gui, aonde? Nas palavras que eles levam, nos estudos. Eles já estão o quê? Traçando o caminho do Guigui. Já estão traçando. Aí fala assim, mas isso dá certeza? Eu sempre falei para o meu filho, cara, eu te ensino o que eu acho que devo ensinar. Só que vai chegar um tempo que você vai andar com as suas próprias pernas. Você vai fazer as suas escolhas. E aí você nunca vai poder falar que você não foi orientado, que você não foi ajudado, que você não foi ensinado, que ninguém nunca te ensinou qual o caminho certo, qual o caminho de errado. Isso nos dá um conforto, como responsáveis, como pais, como educadores, E nós precisamos entender a direção que Deus tem na vida de cada um de nós, através da palavra dele. Deus nos orienta, Hoje nós pegamos aí os aparelhos de celular. Eu sou um cara que, sinceramente, se eu precisar de um celular para me orientar, eu estou morto. Eu não entendo nada de tecnologia. Às vezes eu estou com o pastor Alexandre no carro, o pastor Alexandre bota lá a rota e fala assim, olha aí. Eu falo assim, olha para onde? Olha aí no celular. Eu falo, não, vamos olhar para a estrada que é melhor. Aqui eu me entendo melhor do que no aparelho celular. E Deus, Ele nos orienta através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus. Aí se o pastor Alexandre fala para mim, vem aqui, prega, aconselha, ensina, muitas das vezes dou a Bíblia para quem não tem, aí ele fala assim, Rogério, olha aí na Bíblia, o que está te ensinando nessa situação. Eu falo, pastor, deixa a Bíblia para lá, eu prefiro olhar aqui no mundo, eu prefiro orar no mundo. O que vai acontecer? Eu vou poder reclamar que o meu líder, o pastor Alexandre, não me orientou? Não, porque ele me deu a direção. Deus dá o Espírito Santo dele, deu o seu Filho para morrer por nós. Cara, para quê? Para que nós pudéssemos alcançar a graça, para que nós pudéssemos eu falo nós porque os seres humanos, para que nós pudéssemos voltar ao caminho. O povo estava tão fora do caminho que Deus falou assim, vou ter que enviar meu filho. Meu filho vai colocar eles no caminho novamente. E Jesus veio, sofreu.
Tem muitas pessoas que às vezes falam assim, não, o ser humano não transpira sangue. A ciência explica que transpira sangue sim. É um grau tão alto de dor que os poros começam a transpirar sangue. Quando eu ouvi essa matéria, eu falei assim, Jesus. Então, Deus nos ajudou. Pegou lá atrás. Jesus Cristo falou, vai lá, meu filho, vai lá. Vai lá, porque eles estão totalmente fora do caminho. Eles não estão conseguindo enxergar o caminho. O aparelho celular deles está com a bateria fraca. Ajuda eles, coloca eles no caminho novamente. E Jesus pagou aquele preço altíssimo para que nós reencontrássemos o caminho dele. E aí Jesus morreu na cruz, foi para a glória. Como é que é ficar o povo sem o GPS? Hoje tem pessoas aí que se a gente falar assim, olha, me dá seu celular, você vai lá na Central do Brasil. A pessoa fala assim, eu não sei ir na Central do Brasil. Onde fica a Central do Brasil? A pessoa não sabe. Aí o que você faz? Você vai lá explicar como é que faz. Só que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele deixou o Espírito Santo dele conosco, para nos orientar, nos direcionar, nos colocarmos no caminho dele quando a gente sai, nos sustentar no caminho dele, nos ensinarmos a não pular etapa na obra, para que nós possamos buscar a nossa vitória. Então, irmãos, nós precisamos entender o quê? Primeiro, nós precisamos entregar nossa vida a Jesus Cristo. Nós precisamos buscar a vida de qualidade com Jesus Cristo. Entender. Como eu não entendo um GPS no celular, se nós não tivermos uma vida de intimidade, lermos a palavra de Deus, orarmos, nós não vamos entender a direção que Deus dá às nossas vidas. Nós vamos ficar igual o povo ficou naquela época lá, no deserto, andando em círculos, sem chegar a lugar nenhum. Nós vamos estar frequentando os nossos cultos, mas não vamos ter comunhão, não vamos estar em comunhão com Deus. E aí nós vamos ficar 50 anos dentro de uma igreja e vamos falar assim, Deus não fala comigo, eu não vejo nenhum mover de Deus, eu não conquisto nada, eu não vejo a bênção de Deus. Eu vou à igreja, pastor Wagner falou sobre isso. Entenda, nós estamos indo à igreja, nós estamos indo ao culto. Muitas das vezes nós achamos que o culto tem que ser para nós. Nós viemos aqui prestar um culto a Deus. Então nós devemos começar a pensar diferente, orar diferente, tentar estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus diferente. Aquilo que nós não entendemos na palavra de Deus, hoje tem internet. Nós podemos pesquisar. Hoje tem aí, tem um pastor, tem uns irmãos que são mais experientes do que nós, que conhecem a palavra de Deus, que eu acho que não vão se importar se der uma ligada ou se mandar uma mensagem e pedir uma explicação. Temos aí diversos cursos de teologia, temos bíblias de estudo, temos diversas ferramentas para quê? Para que nós possamos angariar conhecimento. Aí, opa, conheço a palavra, show. Não, bom, mas precisamos ter a intimidade. A intimidade, nós nos tornamos íntimos de uma pessoa como? Nos aproximando daquela pessoa, dialogando com aquela pessoa, ouvindo aquela pessoa, falando de nós mesmos para aquela pessoa, e assim é com Deus. Nós vamos criar intimidade com Deus como? Falando com Deus, nos aproximando de Deus, colocando as nossas dificuldades nas mãos de Deus, entendendo aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, os consertos que precisam ser feitos, entendermos que os nãos de Deus são bênçãos para nossas vidas. E aí nós vamos caminhando,
vamos alcançando degrau a degrau. A nossa maior vitória qual é? É no final nós estarmos todos reunidos no céu. Então, irmãos, não percamos essa nossa visão de que a nossa vitória é o céu. O nosso sustento é a palavra de Deus. O que irá nos ajudar nessa caminhada, nessa trajetória, é a vida de intimidade com Deus. É resistirmos à fraqueza da nossa carne. Isso que vai nos ajudar, que irá nos levar. Eu tenho visto nessa época de pandemia, ouvido muitas pessoas, e todo mundo quer bênção, todo mundo quer bênção, todo mundo quer. Quem não quer bênção? Né? A gente passa pelas pessoas, às vezes a gente cumprimenta, a pessoa fala assim, só vitória, só vitória. Todo mundo quer vitória, mas toda vitória tem um custo. Toda vitória tem um custo. Toda vitória tem um custo. Seja nos estudos, seja no trabalho. Na vida espiritual, o custo ainda é muito mais alto. Mas aí também, a vitória é mais prazerosa. A vitória vem com um sabor muito especial. Um sabor de vitória, verdadeiramente de vitória. E a vitória com Jesus Cristo, quando nós compartilhamos alguma vitória que nós alcançamos com Jesus Cristo, com quem nós compartilhamos essa vitória, a pessoa é impactada e comemora junto com a gente. Por quê? Porque a pessoa sabe que foi uma vitória em Jesus Cristo. Que foi algo legal, moral e que veio de Deus. Então essa foi a reflexão para essa noite. Que nós possamos, colocar diante de Deus aquilo que nós queremos como vitória para nossas vidas, seja no campo familiar, no campo espiritual, no campo profissional, no campo financeiro, no campo da saúde. Nós devemos colocar para Deus e pedir a Deus, Senhor, dê a direção. Se é isso que o Senhor quer realmente para a minha vida, vá à frente. E a coisa vai acontecer, a vitória vai chegar. E vai chegar de uma maneira maravilhosa. E aí nós diremos aqui na igreja e falaremos o quê? Pastor, quero dar um testemunho. Que testemunho, irmão? Eu quero dar um testemunho, pastor. Qual é o testemunho? Eu consegui uma vitória. Uma vitória que eu estava aguardando 79 anos. Aí tem gente que fala assim, como é que está aguardando uma vitória há 79 anos? Porque eu levei 79 anos para encontrar o caminho da minha vitória. Não é Deus que retém a nossa vitória, não. Somos nós. Somos nós. Não é correndo muito. Nem sempre quem ganha é aquele que corre mais. Muitas das vezes é aquele que é mais prudente, mais cauteloso, que escolhe as melhores estratégias. Às vezes fala assim, fulano está correndo, está 10 voltas na frente. Se é um carro, fura um pneu. Se está correndo, o tênis rasga, dá uma cãibra. E o outro que vem lá atrás, vai conseguir passar. Por quê? Porque escolheu a estratégia certa. A melhor estratégia para a nossa vida é seguir a Jesus Cristo. Essa é a reflexão que eu deixo aqui para os irmãos. Espero que essa palavra tenha tocado no coração dos irmãos como tocou o meu. Assim como o povo obedeceu Josué, seguiu aquilo que Deus traçou, que nós possamos entender o que Deus tem traçado, vem traçando nas nossas vidas, dia após dia, para que nós possamos alcançar nossa vitória. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.